Buenas mateadores, acabei de sair de uma roda de mate, peço desculpa pela minha voz, tá bem ruinzinho, mas eu quero falar sobre esse ano de 2025, foi um ano bem complicado, bem difícil, né, para todo mundo. Eu me motivei a fazer esse vídeo, primeiro porque eu preciso fazer, eu gravo toda semana, né, e não vai dar tempo de esperar a voz ficar boa, e eu quero fazer um vídeo mais reflexivo falando sobre esse ano que foi muito difícil, 2025. Por mais que tu fale, não, pra mim foi normal. Cara, com certeza tu conhece alguém que passou. Enquanto eu falo com vocês, vou tomar meu mate, tá? Tô com ele aqui, tava tomando, né, na roda. Hoje eu tomei pra caramba mate, pra caramba mesmo. E até tô com outro pronto aqui, ó. Eu tinha feito um gelado e um quente, né? Esse daqui eu comecei tomando gelado, agora tô tomando quente. Ó, tava com isso aqui também. Mas vai repousar. E aí eu tava falando com o pessoal e vendo como, na roda de mate, né? Como o ano tinha sido difícil para um monte de gente. Não era só para mim, não era só para os meus parentes, para os meus amigos, para quem tem negócio, para quem tava procurando emprego, né? Então, assim, o momento do Brasil, talvez ele não seja o melhor momento que a gente já passou, né? Então, tá complicado em vários pontos. E isso não é uma crítica a político, governo, não é isso que eu quero trazer para vocês. Eu digo assim, a gente está em ciclos o tempo todo, né? E a gente passou por ciclos de, tipo assim, o mundo todo bagunçado, né? E isso respinga no Brasil. Mas aí eu te pergunto o seguinte, eu quero começar o vídeo com uma seguinte pergunta. Qual foi um momento da tua vida que te fez crescer? Eu fiz essa pergunta ontem para um dos grupos que eu participo, né? E por que eu fiz essa pergunta, né? Comecei com ela. Qual foi o momento da tua vida que te fez crescer? Pensa em qualquer um aí, tu que tá agora aí. Pensa no momento que te fez crescer. Não tô falando crescer de tamanho, tá? Fez crescer como pessoa. Pode ser que tu pense em algo agora, né? Mas provavelmente vai estar relacionado a algum momento difícil que tu passou. Foi alguma perda de alguém, foi uma prova que tu não passou, foi um momento de trauma, né? Então foi um momento que te exigiu muito. Quando a gente pensa em momentos de crescimento, normalmente a gente vê em um momento difícil. Ninguém cresce olhando Netflix no sofá, né? Tomando mate de boa na lagoa. A gente não cresce assim. Normalmente é num momento desconfortável. Então, assim, a partir disso, a gente começa já a pensar que assim, ó, cara, talvez esses momentos ruins, eles sejam uma espécie de prova, algo que a gente consegue extrair algo bom. Então, por mais que o ano tenha sido difícil, o ano de 2025, pra ti que tá vendo agora, e tomara que esse vídeo chegue numa pessoa que esteja precisando ouvir. Talvez tu foi a pessoa que perdeu alguém esse ano, né? Talvez tu foi a pessoa que tomou um tombo muito grande que não esperava, né? De repente tu esperava que fosse melhor e não foi tão bom quanto tu esperava. Eu quero que esse vídeo chegue pra ti, né? Porque se pra ti foi 100%, vai ter uma coisa que eu vou falar aqui que vai te ajudar também. Mas assim, eu sinto que muitas pessoas precisam ouvir isso que eu tô falando. Então assim, a gente traz o nosso segundo ponto, né? Que momentos dolorosos trazem o que pra gente? Reflexão. Traz aquele momento que a gente pensa, né? Porque quando tu tá muito na dor ali, tu é forçado a tu dar uma parada, dar uma pausa, né? Te força a tu te perguntar, tu te questionar, pô, por que comigo, né? Por que tá dando tudo errado? Pô, eu tô fazendo tudo certo aqui, tá dando tudo errado, né? Onde é que foi que eu errei? Por que Deus tá me castigando, né? Então assim, quando acontece isso, força o quê? Uma mudança de rota. Tu é obrigado a... Porque veja, se tu tomou uma dor muito forte, uma porrada muito... Quando eu falo dor, pense num obstáculo, tá? Pode ser uma dor de dor mesmo, ou pode ser um obstáculo. Um desafio muito grande. Quando acontece isso, tu te obriga te força a mudar de rota. Não tem como tu continuar, cara. É impossível. E é por isso que eu falei da reflexão. Te leva a te questionar. A dor, ela acaba não... O obstáculo, né? Acaba não sendo nenhum demérito pra ti.
não é demérito. Às vezes a gente fez tudo certo, cara, e mesmo assim vem o tombo. Tá, mas por quê, cara? Por quê? Às vezes não é como uma punição, às vezes é como uma correção de rota, é uma passagem, algo que a gente precisa naquele momento. Tem coisa que a gente não explica nesse mundo, né, cara? Porque a gente fica mais velho, a gente começa a ver que não é só trabalhar, comprar comida, dormir. Não, tem algo por trás. A gente busca algo, a gente tem algo a mais para entregar para esse mundo, né? De repente, se tu não começou a pensar nisso ainda, vai chegar o momento. Não te preocupa, todo mundo tem o seu momento, né? Agora que eu me lembrei que eu tô com esse negócio aqui, cara, eu vou bater a mão na cabeça. Porque eu tava na roda de mate e era especial de Natal. Então, assim, por que não fazer desse obstáculo uma escadinha que a gente sobe, né? Uma mola propulsora, né? Exemplo, aquilo que às vezes vai te derrubar, que vai te esmagar, também pode te elevar. Eu lembro quando eu descobri que ia ser pai com 20 anos de idade. Sem dinheiro, eu era soldado da aeronáutica na época, não engajado. Eu poderia ir embora naquele mesmo ano que eu tava, no meu primeiro ano. Tava com a minha namorada na época há 1 ano. Olha que droga. Vindo de família muito humilde e tal, de zero perspectiva, né? Mas hoje eu só estou aonde eu estou. Depois eu passei num concurso público, eu comecei a empreender, estudei, né? Minha família tá super bem, tô com a mesma esposa e o meu filho, a gente tá morando hoje num lugar bom, a gente tá bem, sabe? Mas com certeza foi por conta daquele começo que na hora foi uma dor. Dor não de dor de obstáculo, mola propulsora. A gente só cresce nesses momentos. Talvez a dor que tu esteja sentindo agora, tu não vai conseguir descobrir isso. Porque quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue enxergar. Mas com certeza vai ser essa dor, esse obstáculo, que vai te levar para um nível superior. Que vai te levar para um próximo nível. Depende do que tu constrói em cima dessa dor, né? Então assim, ó, que a gente consiga sair maior do que a gente entrou. Num momento, num obstáculo, num desafio. Pô, se a gente tá passando por um momento difícil, cara, a gente não pode simplesmente ignorar e ficar a mesma coisa. Pô, se esse ano foi difícil, a gente tem que extrair alguma coisa boa. O que tu conseguiu fazer de bom? O que tu conseguiu extrair desse ano? Cara, eu não vou mais errar naquilo. Aquilo lá, foi marcante. Opa, já tirou uma lição. Né? Então, a gente precisa sempre sair maior do que a gente entrou. Sempre. Todo ano que passa, a gente tem que buscar ser pessoas melhores, né? Buscar ajudar mais o coletivo, pensar um pouco menos no individual. Tipo assim, ó, cara, essa daí é a essência do ser humano. Se tu parar para analisar, a gente é o único animal que não vive somente do instinto. A gente tem um instinto, mas a gente é dotado da razão, do pensamento, né? Então, o que nos difere dos outros animais é que a gente evolui e a gente pode se tornar melhor e não ficar dependendo apenas do instinto, apenas do automático. Trabalhar, comer, sexo, tomar água. Isso daí é padrão, cara. Tu não precisa ser ninguém. Isso daí tu não precisa fazer. Tu não precisa ter. Não existe mérito em tu fazer o básico. Né? O mérito ele tá em tu fazer realmente o algo a mais, né? O que nos torna humano, né? Sei que eu tô dando uma filosofada aqui, pode parecer que eu esteja viajando, né? Mas como eu disse para vocês, talvez vai chegar para a pessoa certa esse recado, né? Eu simplesmente senti que eu precisava falar, porque na roda de mate que eu falei para vocês, eu utilizei esses mesmos tópicos, digamos assim, né? Esse assunto para eu falar, porque eu acho que é um assunto legal da gente refletir no final do ano, né? Então, assim, que a gente consiga sair melhor em consciência, ser mais consciente, sair melhor preparado, né? Melhor numa estrutura interna, né? Talvez num emocional melhor, um emocional mais preparado. Talvez sem querer aquele resultado imediato, né? Nem sempre com o resultado imediato, porque tudo demora, né? Hoje em dia, no nosso mundo digital, e 6 em 7, e afiliados, e tudo parece que é tudo fácil, influenciadores, né? Isso daí é balela, tá, pessoal? Não existe nada
fácil, nada rápido, não tem dinheiro rápido, não tem dinheiro fácil, não existe isso. Não existe. Tu pode até ganhar um pouquinho rápido, mas não vai ter consistência nisso. Então assim, quando qualquer coisa acontecer contigo, e agora já mais se encaminhando pro final, né? Quando tu tiver numa situação complicada, nesse obstáculo, nessa dor, faz uma pergunta pra ti. Faz a seguinte pergunta, o que faltou pra mim pra que isso não me atingisse no nível que me atingiu? O que tá faltando em mim, não nos outros, não no governo, não na tua família, porque a gente é campeão em colocar a culpa nos outros, né? É culpa do governo, é culpa se a minha família tivesse mais grana, se o meu pai fosse empreendedor, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos. Para com isso daí é tu te enganando, né, cara? A verdade é essa. Schopenhauer falava que assim, o destino das cartas. Tu pode pensar no destino como em Deus, o universo. Ele dá as cartas, a gente joga com as cartas que tem. A gente poderia ter nascido em 1500, na época do descobrimento, ali, né, da colonização. A gente poderia ter nascido na época dos gladiadores, né, ter que ir para uma arena lutar. Mas a gente nasceu no dia de hoje aqui no Brasil. Mas tem gente que nasceu em outros países muito piores do que o Brasil, em situações muito piores. Poderia ter nascido na faixa de Gaza. Veja, não interessa onde tu nasce. Interessa que tu faça o melhor com as cartas que Deus te deu. Quando tu faz essa pergunta, o que tá faltando em mim, né? Por que eu me impacto tanto com a política? Um exemplo, né? Por que eu me importo tanto com... Por que eu sou tão influenciado pelas pessoas? O que tá faltando em mim? Quando tu faz essa pergunta e tu joga pra ti a responsabilidade, algumas coisas começam a acontecer, entendeu? É um diagnóstico, é maturidade isso daí, não é culpa. Minha garganta, comecei a falar, Então assim, quando tu te faz essa pergunta, talvez a resposta te doa um pouquinho mais do que é pra doer. Às vezes, tá te faltando uma reserva emocional. Talvez a parte financeira esteja pegando. Talvez te falte uma rede de apoio, uma rede de amigos, uma ambiência melhor. Talvez está te faltando se posicionar, né? Então, ontem eu usei o exemplo. Às vezes tu não sabe falar não para as pessoas. Tudo que chega, aí tu não quer se comprometer com as pessoas, não quer causar aquele... Não é comprometer, não quer causar aquele dissabor, né? Aquela situação chata, e tu aceita tudo. Isso tá te jogando lá para baixo, cara. Falta de posicionamento. Não se posiciona. Não é o momento, não. Obrigado, mas não é o momento agora pra mim. E tá tudo bem tu descobrir isso agora. De repente, o que eu tô te falando, tu tá parando pra pensar agora. E tá tudo bem. Olha só. Ontem eu também falei essa frase aqui, O homem é do tamanho das suas dificuldades. O homem, a mulher, né? O humano. A gente é do tamanho das nossas dificuldades. Não é do tamanho do teu negócio, do teu emprego. Não é do tamanho do teu salário que tu ganha, teu faturamento da tua loja. Tu é do tamanho do problema que tu sustenta sem desistir. Aí a gente começa a medir realmente o tamanho do homem. O homem é do tamanho das suas dificuldades. Porque se tu tá de pé diante de tudo isso que tu tá passando, tu é gigante, né? Então a gente tem que cuidar das comparações que a gente faz. Nunca se compare com alguém que saiu num ponto diferente do teu. Isso é muito importante. Assim, galera, esse ano foi difícil. 2025 foi difícil. Mas, talvez tu esteja vendo depois de 2025, tá tudo bem. Talvez tu tenha passado por um momento complicado. Só que quando a gente passa por esse momento complicado, isso nos faz crescer. Quer dizer que isso nos aumentou, né? Mesmo que tu pense que tu estagnou, que tu não avançou, cara, tu avançou sim, tu avançou na tua base, né? Tu consumiu conteúdo, tu tá aqui no meu canal. Bom, tu tá vendo esse vídeo até agora, olha só, a maioria das pessoas não tem paciência, eu já sei como é que tá funcionando. Ninguém consegue ficar mais de 10, ninguém não, mas grande parte das pessoas não consegue ficar mais de 10 minutos, ou não consegue assistir um vídeo no 1, tem que botar no vezes 2, eu fico parecendo um louco falando, né? Todo mundo fica parecendo um louco falando.
Então veja, se tu conseguiu chegar até agora nesse vídeo, ou melhor ainda, se tu não acelerou o vídeo, significa que tu evoluiu, tu avançou sim, porque nesse mundo louco tu ainda consegue manter uma certa sanidade. Então hoje tu tá diferente do que alguns meses atrás, tu nunca é a mesma pessoa. Quando tu passa as experiências, quando tu vê um conteúdo, estuda um negócio, forma na faculdade, forma no ensino médio, tu busca, tu vê que tem alguma coisa errada, tu já não é a mesma pessoa. Terminou um livro, tu não é a mesma pessoa. Eu não sou o mesmo de 3 anos atrás, 2 anos atrás, quando eu criei o canal. 3 anos atrás, né? Criei em 2021, acho. Não, já mudei pra caramba. E vou mudar daqui a um ano, já não vou ser o mesmo. Porque eu tô buscando ser uma pessoa melhor, então é normal que eu mude. Tem gente que tem orgulho de falar que não muda, né? Não, tô sempre o mesmo. Como se fosse um mérito isso. Na verdade, isso é um demérito, né? Então, assim, ó. Pra gente finalizar esse vídeo, olha, pode ser que nem todo mundo que tá aqui venceu o ano que passou. Conseguiu vencer o básico. Pode ser que tu não tenha vencido, né? Mas todo mundo resistiu, passou por ele. E isso já deixa a gente maior do que a gente era. Certo? Eu não sou louco não, tá? Só estou num momento reflexivo. Final de ano eu sempre gosto de ter essas reflexões. Obrigado por acompanhar até aqui. Falaremos mais de mate, com certeza, em breve. Obrigado e